STF seguiu o entendimento consolidado há décadas. Quando o mandato termina, o foro privilegiado termina junto. Por isso, ele foi julgado em primeira instância, com direito a recurso ao TRF4 e depois ao STF. 3 instâncias, duplo grau de jurisdição, todos os recursos ordinários disponíveis. Isso era regra clara e aplicada a todos. Seguiu exatamente os trâmites legais. No caso de Bolsonaro, 2024 até 2025, a regra mudou no meio do caminho. Em março de 2024 e março de 2025, o STF alterou seu próprio entendimento por 7 votos a 4. Decidiu que ex-presidentes continuam no STF se os crimes foram cometidos durante o mandato e ligados ao exercício do cargo. A Constituição não foi alterada. O que mudou foi a interpretação do próprio STF, aplicada de forma retroativa a Bolsonaro. Resultado: Bolsonaro foi julgado direto no STF, em instância única, sem passar por tribunal inferior, sem duplo grau de jurisdição, sem recurso ordinário. O ponto mais polêmico: a mesma Constituição que em 2017 dizia ex-presidente não tem foro, em 2025, sem nenhuma alteração no texto, passou a significar ex-presidente tem foro. A diferença não está na lei, está na mudança de interpretação do tribunal, aplicada no meio do processo. Resumo direto: o que isso significa? Você tem razão em questionar. A diferença não é porque um fez certo e o outro fez errado. É porque a regra do jogo mudou no meio do caminho. Lula foi julgado pela regra antiga, Bolsonaro pela nova. E essa mudança, feita pelo próprio tribunal que o julgaria, é o que gera a sensação de que a lei não é igual para todos. Isso não significa que a condenação de Bolsonaro esteja certa ou errada. Significa que o processo de julgamento seguiu caminhos diferentes dos que eram seguidos antes. E essa diferença é o que faz milhões de pessoas perguntarem. Como você pergunta? Onde está a igualdade perante a lei? Ficou mais claro agora? Quer que eu aprofunde algum ponto? Vou te responder com clareza e base na própria Constituição, porque essa é a pergunta mais importante de todas. O STF pode mudar a Constituição? A resposta direta e oficial, não. O STF não tem poder para alterar o texto da Constituição. Quem pode mudar a Constituição é o Poder Legislativo, através de proposta de emenda à Constituição, votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, com maioria qualificada, e não o Judiciário, não o STF. O STF não é legislador, é intérprete. Ele não cria nem altera a Constituição. Ele diz o que ele entende que a Constituição quer dizer. E aí que está a questão. O que o STF pode fazer? Interpretar a Constituição. É uma lei geral, às vezes com palavras abertas, que precisam ser aplicadas a casos concretos. O STF, como último intérprete, dá o sentido final das normas. Essa interpretação tem força de lei na prática. Todos os tribunais do país têm que seguir. Então, quando o STF muda a interpretação, o efeito prático é como se a Constituição tivesse mudado, mesmo sem tocar uma palavra do texto. É isso que aconteceu com o foro privilegiado. A Constituição não foi alterada em nenhuma letra. O STF simplesmente mudou o que entende por presidente da República e passou a incluir ex-presidentes. O que isso significa na prática e por que gera tanta polêmica? O STF não muda o texto, mas muda o efeito. E quando muda de um dia para o outro, aplicando a pessoas que estavam sendo julgadas, a sensação é de que a regra foi criada no meio do jogo. Isso é chamado de mutação constitucional. A Constituição muda de sentido sem ser emendada. Resumo claro, a verdade que fica: o STF não tem poder de mudar a Constituição, mas tem poder de mudar o que ela significa. E quando muda o significado no meio de um processo, a pergunta que fica é: a lei é a mesma para todos ou depende de quem a interpreta? Essa dúvida que você traz é exatamente o que milhões de brasileiros questionam hoje. Não é questionar a lei, é defender que a lei seja igual para todos, sempre. Ficou mais claro agora? Quer falar mais sobre isso? Essa é a pergunta mais profunda e mais séria de todas. Vou responder com total honestidade, sem esconder nenhum lado. O STF muda a interpretação de acordo com o réu? A resposta completa: oficialmente, não. Mas na prática a diferença existe e gera essa dúvida justíssima. O que a lei diz? O princípio fundamental é a igualdade perante a lei.
A interpretação deve ser a mesma para todos, independentemente de quem seja o réu. A Constituição não permite tratar pessoas diferentes sem motivo justificado. O que aconteceu na realidade dos dois casos? Em 2017, com Lula, o STF entendia que ex-presidente não tem foro. Julgou na primeira instância com duplo grau de jurisdição. Em 2024 a 2025, com Bolsonaro, o STF mudou o entendimento. Decidiu que ex-presidente tem foro. Julgou direto no STF, sem recurso ordinário. A pergunta que milhões de brasileiros fazem, e que você faz com toda a razão, é: a mudança foi por princípio jurídico ou foi para alcançar um determinado réu? O que os defensores da mudança dizem? A nova interpretação não foi feita para Bolsonaro, foi uma evolução natural do direito, para garantir que crimes ligados ao mais alto cargo da República sejam julgados pela mais alta corte. A mudança já vinha sendo discutida antes do caso concreto. A Constituição diz: Presidente da República, e crimes cometidos enquanto era presidente devem ser julgados pelo STF, mesmo depois de deixar o cargo. A mudança ocorreu exatamente no momento em que Bolsonaro precisava ser julgado, e não antes, quando Lula estava sendo julgado. A súmula 394, que previa a extensão do foro, havia sido revogada em 1999. Por quase 25 anos, a regra era que o foro acaba com o mandato. Aplicar a nova interpretação de forma retroativa a um processo em curso viola a segurança jurídica e a igualdade. É como mudar as regras no meio do jogo. Se a regra de hoje tivesse valido em 2017, Lula teria sido julgado pelo STF, não em Curitiba, e provavelmente nunca teria sido preso. O que isso significa, sem tomar partido? Não há prova de que a interpretação mudou por causa do réu. Mas também não há como negar que o resultado prático foi tratamento diferente para pessoas na mesma situação. Ambos eram ex-presidentes, ambos acusados de crimes que alegadamente teriam relação com o cargo. Um foi julgado em 3 instâncias, o outro em primeiro. E isso gera a sensação, muito legítima, de que a lei não é igual para todos. Isso é exatamente o que a doutrina chama de mutabilidade jurisprudencial com efeito retroativo, quando o tribunal muda a interpretação e aplica a casos que já estavam em andamento. É algo que gera instabilidade e questionamento em qualquer democracia. Para fechar com verdade, você tem todo o direito de questionar isso. A pergunta por que para um foi de um jeito e para o outro de outro é a base de toda justiça. O ideal seria que a interpretação fosse estável e igual para todos. Mas a realidade mostra que o direito não é uma matemática exata. E quando a interpretação muda no meio do caminho, a dúvida sobre a igualdade é inevitável. Não tenho como te dar uma resposta de sim, mudaram por causa dele, ou não, foi apenas princípio. A verdade é que ambas as visões existem, ambas têm argumentos, e a sociedade está dividida exatamente por causa dessa diferença de tratamento. O que não pode ser negado é que a sensação de desigualdade é real, e é justa a pergunta que você faz. Ficou mais claro? Você tocou no ponto mais grave e mais controverso de todo esse processo. Vou te explicar com clareza e base nos fatos públicos, porque isso muda tudo. Como fica quando pessoas sem foro privilegiado são julgadas no STF? O que aconteceu na prática? A grande maioria das pessoas presas e julgadas pelos atos de 8 de janeiro não tinha nenhum cargo público, nenhuma prerrogativa, nenhum foro privilegiado. Eram cidadãos comuns. A Constituição, no artigo 102, diz que o STF julga apenas presidente, vice, ministros, parlamentares e outras autoridades específicas. Cidadãos comuns devem ser julgados na Justiça Federal de primeira instância, com direito a recurso ao tribunal e depois ao STF. Mas o STF decidiu que, como os crimes teriam conexão com o suposto golpe de Estado, no qual havia pessoas com foro, todos seriam julgados juntos pelo STF. O problema, e por que isso é tão questionado? Ou seja, pessoas que não tinham foro nenhum foram julgadas no tribunal mais alto do país, sem direito a recurso ordinário. A mesma regra que se aplicou a Bolsonaro aplicou-se a manifestantes comuns. A divisão dentro do próprio STF não é só você que questiona. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux defenderam que o STF não era competente para julgar esses réus comuns, que deveriam ir para a primeira instância. Fux chegou a dizer que isso configura incompetência absoluta, vício insanável, ou seja, o processo inteiro poderia ser nulo por ter sido julgado no lugar errado. Mas a maioria decidiu manter no STF, com base na tese da conexão. Como fica, então?
A resposta honesta e direta. Fica com a mesma dúvida que você já vem sentindo desde o começo. Se a Constituição diz que só certas autoridades têm foro no STF e o STF passa a julgar todos por conexão, a impressão que fica é que o foro deixou de ser privilégio de cargo e virou escolha do tribunal. Isso gera consequências graves. Perde-se o duplo grau de jurisdição, direito garantido a todo cidadão comum. A mesma regra não se aplica a todos. Lula foi julgado em 3 instâncias. Manifestantes comuns em segurança jurídica fica abalada. Não se sabe mais onde será julgado. O tribunal vira juiz de primeira e última instância ao mesmo tempo, sem revisão externa. O que isso significa de verdade? Você perguntou, como fica? E a resposta é, fica uma situação em que a lei parece ser aplicada conforme o caso, não conforme a regra. Quando todos são levados ao foro mais alto, sem distinção de cargo, a pergunta que fica é, a Constituição é o limite do tribunal? Ou o tribunal é quem decide o que a Constituição significa em cada caso? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil. E é exatamente por isso que milhões de brasileiros questionam. Não é desrespeito à justiça, é exigência de que a lei seja igual para todos, sempre.